Agora você vai aprender um setup para operar tendência. Ele é baseado no setup anterior, mas a forma de proceder depois que você entra no trade, ela é diferente. E é importante que você entenda isso, porque a forma de operar tendência normalmente ela é diferente porque você vai deixando o seu lucro correr o máximo possível até que você eventualmente tem um sinal de saída para você poder colocar o seu lucro no bolso e ir embora e esperar a próxima oportunidade, tá? Então, o setup que a gente vai utilizar aqui é o setup Dunnigan, que eu chamo ele de Noob Trend aqui. Novamente, noob é um termo utilizado para chamar newbie ou novatos, ok? Então ele é bem simples, por isso que eu escolhi ele, e ele é eficiente, só que ele também tem suas diferenças. Então, como eu falei, eu não estou aqui tentando te ensinar nenhum método milagroso para ficar rico rápido. Eu estou te ensinando como é o processo real para você poder se acostumar com como a gente opera no mercado, o que a gente faz, as dificuldades reais, como que a gente lidar com determinadas situações, como a gente lida com determinadas situações. Então vamos lá. Qual é a regra? É simples. A gente vai ter uma regra que é na direção da MM20 e nós vamos fazer uma avaliação para ver se é válido manter essa regra da MM20. Maurício, mas por que eu operaria contra a média? Se você já falou antes que não é o ideal fazer isso. É porque esse setup, para seguir tendência, o ideal é que você utilize ele no mínimo em um gráfico diário. Ou seja, ele não vai servir para day trade. Se você esperava que esse daqui fosse um modelo de seguidor de tendência para day trade, não é. E eu quero já te abrir os olhos. Se alguém te ensinar um setup fácil para seguir tendência no day trade, fica com o pé atrás. Porque não existe um modelo fácil para você seguir tendência no day trade e que seja rentável e fácil para você entender. Então, assim, para você executar, é necessário ter experiência, tá? É necessário ter experiência para poder seguir tendência no day trade. Não é fácil. Porém, seguir isso aqui no position é muito tranquilo de se fazer. Então eu aconselho que você utilize esse modelo para poder fazer os testes no gráfico diário, semanal e mensal. E adivinha só, qual deles que você provavelmente vai ter o melhor resultado? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Qual dos três gráficos, diário, semanal ou mensal, você espera que tenha o melhor resultado com um setup de tendência? Comenta antes de continuar vendo o vídeo, eu vou te dar a resposta depois. Se eu esquecer, eu coloco nos comentários também, tá? Então, qual vai ser o sinal de entrada? O mesmo que a gente tinha antes. Um candle que tenha máxima e mínima maior do que o anterior. Onde que fica o stop? No mesmo ponto, no fundo anterior. E onde que a gente vai sair, né, se ele não tem alvo? Você vai sair quando você encontrar um candle que te dá o sinal reverso. Então é um candle com máxima e mínima menor do que o anterior. Porque isso indicaria para a gente que o mercado está querendo fazer o movimento inverso e iniciar uma tendência de baixa, mesmo que seja uma correção. Então vamos olhar nosso lindo e belo gráfico. E a primeira coisa que eu quero te abrir o olho é o seguinte. Eu falo para você operar a favor da tendência sempre em compra por um motivo muito específico e eu vou te mostrar aqui de novo. Então eu já mostro isso em diversos vídeos aqui do canal, de repente se você tiver chegado nessa série aqui que você está vendo, de repente esse é o primeiro vídeo, você pode procurar isso aqui no canal, você vai achar eu falando muitas vezes sobre isso, que é o seguinte. O mercado, de forma geral, ele tem um limite de queda, mas ele não tem um limite de alta. No day trade, você sabe que você vai ter um limite de alta durante aquele dia, mas no longo prazo você não sabe até quanto um ativo vai subir. Então esse gráfico que você está vendo aqui é o do Bitcoin. E no momento, nessa parte da tela aqui, a mínima do Bitcoin nesse período foi 162 dólares. Sim, no momento o mercado já caiu mais de 60% e ele está em 27 mil dólares até esse momento, ok? Até na data de hoje. Então chegou a 60 mil dólares e aí caiu para 27 mil dólares e agora fez 23, eu acho, enfim. Então olha isso aqui no gráfico. Desde essa alta aqui, vamos botar desde aqui até aqui embaixo, o preço do ativo caiu 80%, incríveis 80% de queda. Meu Deus, se eu tivesse colocado o dinheiro da minha casa ali, eu estaria pobre.
estaria ferrado, não teria o que fazer. Por isso que você aprende a fazer aqui do jeito certo. Você aprende a limitar as suas perdas e maximizar os seus ganhos. Então, quando você tem, nesse caso aqui, por exemplo, a média de 20 passando aqui, ela está apontando para baixo, você não vai fazer nada. Você vai ficar esperando ela virar para cima. Isso aqui é um gráfico semanal do Bitcoin. Cada barra dessa daqui representa uma semana. E a partir do momento que essa barra vira para cima aqui, você poderia, por exemplo, vamos olhar aqui, você poderia, então ela vira aqui. Esse daqui é o ponto em que ela finalmente vira para cima. Então aqui você poderia entrar comprando na máxima desse candle ou desse candle aqui, e aí você já teria aqui 22% de lucro durante esse período, mas eventualmente você teria um prejuízo. E esse prejuízo, lembra que o sinal de saída é o sinal oposto? Um candle com máxima e mínima menor do que o anterior, que seria, nesse caso, seria esse aqui. Esse aqui seria o candle com máxima e mínima menor do que o anterior. Essa é a combinação. Então a sua entrada aqui teria uma saída aqui com 2% de lucro. Triste. Depois o mercado chega a afundar 35%, volta mais ou menos na média e resolve subir. A partir daqui, ele sobe 104% em, vamos ver, desse fundo aqui para cá, ele sobe 211% em 77 dias. Isso é menos de 3 meses. E aí ele cai, e agora o que a gente tem? Bom, a gente tem aqui a média apontando para cima e um candle com máxima e mínima maior do que o anterior. Com isso, você tem uma entrada no rompimento dessa máxima, o seu stop posicionado abaixo dessa mínima, abaixo do fundo, e aqui você tem então um stop de 20%. Observa o tamanho do movimento, que é um stop de 20%, tá? Esse daqui é o tamanho. Eu vou pegar esse movimento aqui e vou projetar para cima. Agora, vamos pegar aqui do mesmo ponto de entrada e jogar 20% para cima. 20% para cima é aqui, ok? 20% para cima é aqui. Ué, e essa margem aqui para cima desse movimento medido? Ele te daria 5% de lucro a mais, porque é simplesmente assim que o mercado funciona. Quando você pensa em percentual e você pensa em alta, quando ele sobe, o mesmo movimento em termos de tamanho para baixo e para cima é diferente, ok? Então é muito importante que você entenda isso, porque isso vai fazer muito sentido para você. E aí, o mercado segue andando, bonitinho, vai subindo. E onde que você vai sair? Bom, você sairia no sinal inverso. Esse daqui foi o sinal inverso. Então, esses dois candles aqui foram o sinal inverso. Espera aí. Aqui. Só que esse candle ele não passou essa mínima. Então você continua no trade esperando que o próximo sinal apareça. O próximo sinal é esse candle aqui. Então a sua saída ficaria abaixo dessa mínima. Por enquanto você não mexeu no stop ainda. E aí o mercado vai ali, não faz nada, ainda não tem nada acontecendo. Máxima e mínima menor do que o anterior. Não tem nada acontecendo. E aí ele volta, começa a querer subir, e aqui inclusive você tem uma nova possível entrada. Lembra que eu mostrei para você no vídeo que você poderia fazer, no vídeo anterior, que você poderia fazer 2 entradas e pegar o stop dessa daqui e jogar para cá? Então observa isso aqui. Essa operação aqui, ela te daria um stop que agora é 12,5%. Só que você entrou aqui. Então o seu stop da primeira operação é menos de 5% agora, porque você vai mover ele para cá. E aí você tem uma segunda entrada aqui, e você não tem um limite de saída, ou seja, a partir de agora, a cada 1% que o mercado subir aqui, você vai ganhar mais, você vai ganhar quase o dobro, ou talvez o dobro, porque você fez uma nova entrada aqui e agora você quer seguir a tendência. Então você pode ir fazendo isso até que o mercado te dê o sinal oposto, onde você tenha um candle com mínima e máxima menor do que o anterior e o candle seguinte rompa a mínima dele. Isso não aconteceu em momento nenhum aqui. E até esse ponto aqui já temos 39%,
40% de lucro. Lembrando que eu estou falando isso aqui te mostrando um exemplo ideal, um exemplo lindo, bonito, perfeito, que ele está dando certo, porque o meu objetivo é te ensinar como o sistema funciona. Eu não estou falando que esse sistema funciona sempre assim, que ele sempre dá dinheiro e que você sempre deveria executar dessa forma. Tem milhares de formas de executar, inclusive com realização parcial, que é a chamada RP. Você pode procurar aqui no canal também tem vídeo disso, tá vendo? Foi o que eu falei para você ao decorrer dos últimos vídeos. Você não precisa comprar o meu curso se você não quiser. Tem muito conteúdo gratuito aqui. Se você quiser adiantar a sua vida, aprender mais em menos tempo, aí sim vale a pena comprar o meu curso, que é o primeiro link na descrição. Então o mercado continua subindo, faz ali o seu primeiro sinal, máxima e mínima menor do que o anterior, ainda não acontece nada, máxima e mínima menor do que o anterior, não. Então esse daqui tem a partir dessa mínima aqui, beleza. Então a saída ficaria eventualmente aqui. Então o seu risco nessa operação, a partir do ponto que você entra aqui, depois que ele faz esse movimento você move para cá, você está arriscando cerca de 6% de um movimento total, mais 13%, então você vai estar ali arriscando mais ou menos na média aí uns 15, 16%. Do capital aqui que você está arriscando. Você vai estar com o preço médio aqui de compra, então vai ser basicamente 8 a 15%, 16% mesmo. E aí você captura aqui um movimento de 57% de lucro. Uma solução que você pode fazer para evitar isso é aplicar RP, que é a realização parcial. Então, quando o mercado sobe, você arriscou 20%, ele subiu 20%, você vende metade da posição. Então, se você comprou $100 aqui, ele subiu 20%, você vende 50% da sua posição. Então, você tinha aqui, digamos, vamos arredondar, tá? Você tinha aqui uma moeda, digamos que você tinha um Bitcoin aqui. Ele subiu 20%, você vai vender meio Bitcoin e vai seguir a tendência com o restante. Isso é o que vai te ajudar a pegar movimentos maiores, porque você não vai ficar 100% exposto 100% do tempo com aquele capital ali. Então isso te dá tranquilidade. Agora você já botou o lucro no bolso, se o mercado voltar e te estopar, você não perde absolutamente nada. Agora a sua operação é de graça e você pode seguir tendência feliz da vida, tá? E aí a gente vai vendo ali que o mercado faz o seu movimento, faz a sua queda, tenta fazer máxima e mínima menor do que o anterior nesses dois aqui, não consegue, volta a cair, faz aqui máxima e mínima maior do que o anterior. E aí você tem novamente uma entrada nesse ponto aqui, um stop nesse ponto aqui, um stop ridículo de 5 a 6% em um gráfico semanal. Mercado subiu 5%. Realiza parcial, mete o pé, fica esperando. Nesse caso aqui, se você fez o meu curso gratuito de análise técnica, você entende que o mercado acabou de fazer uma bandeira aqui e que ele provavelmente vai andar todo esse movimento aqui para frente. Então você tem pelo menos mais 80% de alta para poder esperar, ou você teria aqui uma saída quando o mercado chegasse em 912. Então esses 912 ali seria 54%, no mínimo, tá? Seria o esperado ali desse movimento. Então ele anda, até faz o setup aqui que te tiraria do trade, então você sairia aqui no 0 a 0, e aí tem mais uma nova entrada acontecendo aqui, nessa máxima, consegue enxergar agora? Então a nova entrada fica nessa máxima aqui, seu novo stop. O ideal seria você deixar ele aqui mesmo, aí você pode deixar ele aqui em cima e ir seguindo a tendência, até que eventualmente o mercado vai e passa muito daquele valor. Então aqui você já entendeu como é que é a lógica, como que funciona esse sistema para seguir tendência. Novamente, ele, quando o mercado está em tendência, ele é maravilhoso, ele vai te dar muito dinheiro. Você vai capturar em criptomoedas, você vai capturar movimentos de 200, 300, 400, 600, 1000%, até porque nesse período aqui, desde que a gente começou a operar na primeira posição aqui, até o final, o mercado subiu mais de 5.500%, tá? Então você conseguiria, com o método seguidor de tendência, por exemplo, se você... Isso aqui é uma outra alternativa, tá? Então você pode anotar aí caso você queira. Se você quiser ficar mais tempo na tendência para poder surfar maiores movimentos, o que você pode fazer é usar a média, operar na direção dela e só sair
quando o sinal de venda aparecer abaixo da média, ou seja, a partir do momento que você entrar aqui, obviamente você vai aumentar o seu stop, você vai colocar um stop bem maior para deixar o preço oscilar. Então aqui é um stop de 54%, ou seja, não coloque todo o seu dinheiro. Quanto que você vai arriscar? Lembra que eu falei 10 a 15%? Então se você tinha R$1.000 ali e o stop é de 50%, como que você faz para arriscar só 10% da sua conta? Você entra com uma mão reduzida, tá? Então, se eu tô com R$1.000 e eu quero arriscar 10%, o risco é R$100 e é 50% de queda, eu vou entrar com R$200, porque se ele cair 50%, eu só perco os 100 que eu estava planejando perder. E aí eu posso fazer aquisições em outros pontos, trabalhar de outra forma aqui. E dessa forma, você faria a sua entrada e conseguiria pegar, né, tendo a sua saída acontecendo só aqui. Então você pegaria aí pelo menos 1.700% de lucro nesse movimento seguindo dessa forma. Como eu falei, isso não acontece sempre, então não tente se iludir. O mercado faz mais uma movimentação de baixa, cai 80%, e aí a partir daqui, esse daqui te daria só 42% de lucro, quer dizer, só, entre aspas. E ele chegou a subir 146%. Quer ver uma coisa saudável? Toda vez que você entrar com capital, e eu fiz isso recentemente, eu vou te mostrar aqui em qual foi a moeda que eu fiz recentemente, que foi a GMT, essa daqui. Eu entrei nessa moeda, vamos colocar aqui no gráfico diário para você ver, eu entrei nessa linha aqui. Não, mentira, não foi nessa linha aqui não, porque eu entrei em 52 centavos, eu entrei aqui, porque eu entrei pelo gráfico de 60 minutos e pelo gráfico de... vamos dar um zoom. E eu entrei pelo gráfico de 15 minutos. Então, onde eu entrei foi em 52 centavos, foi por aqui, em algum lugar por aqui. Aqui, mais ou menos aqui, tá? Ou foi aqui, 54, acho que foi aqui, 54 centavos, que foi ali que eu entrei. Então eu entrei ali, quando o mercado subiu 100%, ele subiu aqui 60%, eu fiquei esperando, não fiz nada, deixei meu capital ali bonitinho. Quando ele subiu, rompeu esse movimento aqui, e fez 100% de alta, agora tem que colocar no gráfico diário, senão a gente não consegue enxergar. Então eu entrei aqui, mais ou menos aqui. Quando ele subiu 100%, eu tirei todo o dinheiro que eu coloquei inicialmente. Então digamos que eu tivesse entrado aqui com R$1.000. Quando ele sobe 100%, eu tenho R$2.000 na conta, certo? Eu vendo metade da minha posição, pego R$1.000 de volta, agora eu tenho R$1.000 de lucro, puro lucro, e eu tenho R$1.000 de volta na minha conta, ou seja, essa operação aqui agora para mim está de graça. E aí quando ela sobe mais 100% e ela dobra o meu capital de novo, aqueles R$1.000 que eu estava até aqui vira R$2.000, eu tiro R$1.000 de novo. E aí agora eu entrei com R$1.000 na minha posição, já tirei R$2.000 de lucro e ainda sigo na posição. E o mercado fez isso uma terceira vez. E aí você tira mais R$1.000. Então um trade inicial que começou com R$1.000, ele rendeu R$3.000 de lucro e ainda ficou com resíduo, e esse resíduo eu saí mais ou menos aqui em 2,40, e aí o equivalente, né? Se fosse R$1.000 ali de posição, eu teria saído ali com mais uns R$300 mais ou menos, tá? Então estou dando números redondos aqui para você entender o processo de como é operar a tendência. E você poderia, sim, executar o mesmo método durante todo esse período. Vamos marcar aqui quais são as possíveis entradas que esse método teria dado. Aqui seria uma possível entrada, ele volta aqui, seria uma possível entrada, volta aqui, seria uma possível entrada, aqui seria uma possível entrada, vamos lá, máxima e mínima maior do que o anterior, aqui seria uma possível entrada, aqui no rompimento dessas máximas, eu estou só marcando para você ver, aqui seria mais uma possível entrada durante todo esse período, onde mais, máxima e mínima maior do que o anterior, poderia ter sido aqui ou aqui. E aí na sequência ele vai e cai e agora começa a tendência de baixa. Por que eu não operei vendido? Eu não operei vendido porque basicamente eu tive um lucro de 330% nesse movimento, né? Ele chegou a dar 400 e poucos por cento, mas eu surfei cerca de 330% desse movimento. Só que se eu operar vendido, aqui eu ganharia 60% no máximo. E, bom,
eu não queria arriscar que o mercado pudesse ir contra mim, porque 60% de alta é um movimento pequenininho e 60% de queda é um movimento grandão. Então eu não quero que o movimento pequenininho leve muito do meu dinheiro, entendeu? Então é por isso. Outra moeda que fez isso, eu comentei isso quando eu estava no Instagram, né? Eu postei nos stories para vocês verem, foi a ANC. Então a ANC, aqui, eu ainda estou inclusive com resíduo dela ali de quando eu estava operando. Então eu entrei operando com ela aqui, entrei aqui, saí mais ou menos aqui, na verdade, com 21, 22%, e depois saiu. O QQ1 é o meu setup, eu desenvolvi ele, tá aqui no canal, você pode ver também, tem o vídeo, QQ1. Então, assim, as formas de operar são diferentes. Você vê que esse daqui foi um trade de alvo, enquanto o trade que eu fiz na GMT foi um trade de tendência, tá? Então tem suas diferenças. Em um eu peguei 20 e poucos por cento, em outro eu peguei 300 e poucos por cento. Então, vai caber a você decidir o que você quer fazer. Então, assim, você já entendeu as regras, agora você sabe como fazer para operar. E a pergunta é, alvo ou tendência? Eu, Maurício, prefiro alvo. Eu prefiro entrar, sair, sei quanto eu estou arriscando perder, sei quanto eu estou tentando ganhar. Isso para mim é perfeito. Raramente eu opero tendência, e quando eu opero tendência, eu opero com uma mão desse tamaninho aqui, porque eu não tenho emocional para poder segurar um trade pesado por tendência por muito tempo, principalmente em cripto, que é uma loucura, né? Às vezes o negócio tem uma que zerou, recentemente caiu 100%. Então, você precisa ter cuidado com isso, tá? Então, a escolha é totalmente sua, eu prefiro o alvo, mas você pode operar a tendência. Então, esse vídeo vai ficando por aqui, o próximo será como estudar com backtest do jeito certo. Agora você vai, de fato, descobrir se o que você aprendeu funciona. E isso é o erro que a maioria dos traders comete. Foi um erro que eu cometi por mais de 2 anos e que você, assistindo isso aqui, você não vai cometer. A partir dos próximos vídeos, você vai aprender a descobrir se o que você aprendeu nesse curso é válido, se o que você aprendeu nesse curso funciona. E daqui pra frente, ninguém mais te engana dizendo que eu faço tanto, que o que eu faço é perfeito, não sei o que, etc. Não, porque agora você vai aprender a testar e contestar todo mundo que está tentando te enganar por aí. É isso, eu vou ficando por aqui. Senta o like nesse dedo, comenta para eu saber se você gostou e eu vejo você no próximo vídeo.